Bom dia a todos, esse é o nosso segundo módulo do curso de Fundamentos de Programação em Linguagem C, uma abordagem gráfica. Eu sou o professor César Poser e todas as informações desse material estão disponíveis nesse site que está mostrado aqui embaixo, inclusive o material em PDF e outros materiais que serão usados no curso. Bom, o objetivo do módulo 2, então, é começar realmente a programar. E para isso, então, nós vamos precisar instalar e conhecer a IDE CodeBlocks, que é o ambiente que nós vamos usar então para fazer a programação. Vamos conhecer a Canvas 2D, que é uma ferramenta, que é um código em linguagem C usado então para permitir desenhar os nossos objetos na tela. E vamos começar a conhecer então comandos, variáveis e testes condicionais para começar então a transformar os nossos algoritmos em código executável. Ao final desse módulo 2, então, o aluno será capaz já de fazer pequenos programas para desenhar figuras geométricas, expressões aritméticas e testes condicionais. No próximo módulo, que vai ser o módulo 3, aí nós já vamos aprender a fazer então leitura de dados de teclado e mouse, e aí vamos poder começar realmente a fazer programas interativos como jogos, tá? Então esse módulo 2 é muito importante, pois é nele que nós vamos começar a entender a programação, visto que a nossa parte inicial de lógica e algoritmos foi bem rápida para começarmos a pôr em prática. Então essa etapa agora é muito importante, que o aluno sente, faça bastante exercícios, pegue lá o papel, a caneta para desenhar, para ver a solução, que é muito importante. Então tem muita prática nessa etapa do processo. Então, o ambiente de desenvolvimento, então nós vamos precisar basicamente de um compilador e da Canvas, tá? O nosso compilador, que na verdade é uma IDE, que é uma coisa maior que apenas um compilador, nós vamos usar então o CodeBlocks versão 17.12. que está então disponível nesse site aqui para vocês baixarem. E a Canvas 2D, assim também como os demais materiais, estão aqui embaixo nesse meu site aqui, inf.fsm.br/tioposer/c. Tá? Então você vai encontrar todo o material nesse site aqui. O que vem a ser então a IDE CodeBlocks? Então a IDE CodeBlocks é um programa feito para gerar programas, certo? Então, ele tem uma interface gráfica que permite então ao usuário fazer a edição do código-fonte, fazer a compilação, que é transformar esse código-fonte, como está aqui, em um programa executável, e fazer depuração, verificação e vários outros recursos que ele oferece. O nosso objetivo aqui não é se aprofundar muito nessa ferramenta, mas e sim conhecer o básico, para depois vocês então poderem avançar mais à frente, para quem desejar, né? Para quem gostar então da programação. O CodeBlocks então para instalação é bem simples, basta então baixar aquele aplicativo e seguir aqui no botão Next, instalar ele pode ser aqui na pasta Default, que é a nossa pasta então aqui Program Files, CodeBlocks, tá? Não tem nada demais, ele vai instalar. Uma vez instalado, ele vai ter que detectar quem é o compilador. Tá, então ele vai aparecer então essa janela que está aqui, e ele vai sugerir então o GNU GCC Compiler, tá? Que por sua vez está dentro dessa pasta aqui, ó, dentro da pasta onde vocês instalaram, que é o MinGW, tá? Então ele vai detectar, clica aqui e aperta OK, então para ele já vincular a IDE, que é esse ambiente visual, com o programa que realmente vai compilar o código. Quando a IDE for inicializada, ele vai perguntar se vocês querem associar arquivos em extensão C e C++ ao CodeBlocks, então vocês podem clicar aqui embaixo que vocês querem, tá? Então é uma questão do usuário. Em relação a Canvas 2D, então esse aqui é o meu site, que é o Tioposer, e dentro dele então tem o Tioposer/C, que é o nosso curso então de linguagem C. E aqui você vai encontrar então a Canvas 2D e os demais arquivos que fazem parte então desse projeto, tá? Uma vez descompactada a Canvas 2D, vocês vão ter então aqui vários arquivos e vai ter um Canvas 2D.cbp, que é um CodeBlocks Project File, tá? Então é um arquivo, é um projeto que o CodeBlocks vai abrir então, e é nele que vocês vão então começar a desenvolver os trabalhos. Tá?
tá? Então basta clicar então aqui no arquivo Code Blocks e ele vai então abrir o Code Blocks para que possa então começar a fazer a programação, tá? Então a ideia é começar agora já a testar todas essas funcionalidades aqui. Então olha só, clicando então aqui descompactando aqui a Canvas 2D, criando isso aqui, então pode ser colocado em qualquer pasta que seja de interesse de quem estiver usando, tá? Clicando então aqui na Canvas 2D, vocês vão então abrir isso aqui, ó. Vão abrir então a IDE do Code Blocks, que é essa aqui, e aqui dentro então já vem o projeto Canvas 2D, que é o nosso projeto que nós vamos usar então ao longo de todo esse curso para fazer os nossos programas, os nossos jogos e começar a aprender a programar então em linguagem C, certo? Ao abrir aqui então, esse aqui então é a IDE do nosso ambiente, aqui em cima tem vários menus, depois vamos olhar alguns deles. O que interessa por enquanto para nós é vir aqui na pasta Source, que é a parte de código fonte, e aqui vai ter um arquivo chamado main.cpp. Ao clicar então nesse main.cpp, aqui agora nós temos então já um programa, certo? Que é o programa que nós vamos trabalhar para aprender a programar. Apertando aqui no botão F9 ou aqui na opção, deixa eu ver, Build and Run, que é a opção aqui F9, tá? Aqui na tela não está aparecendo, tá? Mas apertando a tecla F9, então, ele vai compilar esse código, o código fonte aqui, e gerou aqui, então, aqui, como vocês podem ver aqui do lado, né? Vocês podem então ver o resultado que esse programa gerou. Então aqui em cima é a nossa Canvas 2D, então esse aqui é o nosso ambiente da Canvas 2D, e aqui então já desenhou dois círculos, tá? Depois vamos olhar bem, pode falar assim, isso aqui é um pentágono, tá? Depois vamos mostrar então que também é um círculo, tá? Então essa então é a nossa Canvas 2D. Então o que você tem que saber aqui nesse ambiente de programação é basicamente apertar a tecla F9 para compilar. Então você pode vir aqui editar o código e depois compilar. Então, por exemplo, quando forem alterar o código, é sempre importante que vocês fechem a Canvas, tá? Para poder então fazer a alteração. Se eu vier aqui simplesmente e comentar uma linha de código, tá? Toda a nossa programação vai estar dentro disso aqui, ó, nessa função render. Depois eu vou explicar que é uma função, tá? Todo o código tem que estar aqui dentro do que nós formos programar. No próximo módulo, nós vamos olhar a função mouse, que é para fazer leitura de informação de mouse, e a função keyboard para fazer a leitura de informação de teclado. Mas, por enquanto, isso não interessa, então vamos focar apenas na nossa função render. Então, aqui, como comentei uma linha de código, se eu rodar meu programa agora com F9, aparece apenas um círculo, tá? Antes aparecia dois. Eu comentei aqui uma linha de código, aquele círculo desapareceu, tá? Então essa é nosso ambiente tem várias outras coisas aqui, por enquanto não interessa saber como é que funciona, tá? Aqui embaixo tem um build log, que ele mostra então mensagens de compilação, mensagens de erro, vai aparecer aqui ou aqui, tá? Vocês podem clicar nas duas. Tem uma pequena diferença que depois é importante que vocês leiam as mensagens, principalmente quando tiver algum erro de programação, tá? O resto aqui não interessa, vocês não vão usar, tá? Mas aqui o build log e o build messages é importante sempre observar caso o programa tiver algum erro de programação, tá? Um erro de sintaxe. Vocês escreveram um código que é um código inválido, tá? Então vamos começar a ver bem devagarinho o que faz cada uma dessas coisas aqui para começar então realmente partir para a programação. Então olha só, então vimos então como que instala o Code Blocks, vimos então como que baixa aqui a Canvas, que é um projeto para abrir no Code Blocks, que vai permitir então começar a fazer a nossa programação. E para começar a programação, então nós temos aqui então o que chama de comandos, tá? Comandos, como nós vimos lá atrás, lá em pseudocódigo, tinha o comando ler, andar, tomar água, dar um passo para frente, desviar de obstáculos. Então comandos são comandos que fazem alguma coisa, tá? Aqui no nosso caso os comandos vão ser comandos bem simples, tá? Não vai ter um comando assim andar ou pensar. Comando vai ter comandos como
leia um número, desenhe um círculo, tá? Coisas que são bem pontuais e que ninguém tem dúvida do que aquele comando faz, tá? Como eu falei na aula passada, atravessar a rua. 1 milhão de pessoas vão criar algoritmos diferentes para atravessar a rua. Então não é uma coisa assim precisa. Agora, desenhe um círculo. Desenhar um círculo, todos os milhão de pessoas vão fazer o mesmo círculo, tá? Por quê? Eu vou passar assim, ó. Desenhe um círculo na posição 100, 100, com um raio de 40 e 20 lados, tá? Aqui o de baixo, esse nosso pentágono aqui, tá? Desenhe um círculo na posição 160, 160, com raio 30 com 5 lados. Então, como tinha 5 lados, ele ficou um pentágono, tá? Mas é um círculo com 5 lados. Então, quanto mais lados tiver, mais redondinho ele vai ficar. Quanto mais lados tiver, mais pesado também vai ser para computar esse círculo, tá? Então, aqui temos então a nossa Canvas 2D, que é o resultado do nosso programa compilado. Então agora a nossa ideia aqui é explorar bastante esses comandos, tá? Para entender então que comandos que a Canvas tem para fazer desenhos de primitivas geométricas, certo? Depois tem outros comandos que não são gráficos, tá? Mas vamos aprender depois com mais calma. Então olha só, então para iniciar aqui na nossa Canvas, ela já vem então com alguns exemplos, onde eu, por exemplo, tenho o comando color, que especifica uma cor. Eu não posso desenhar nada na Canvas sem ter uma cor. Então, por exemplo, ó, 2 barrinhas, tá? Não pode ser uma, tem que ser 2, tá? 2 barrinhas, eu vou comentar esse comando, então esse comando é como se eu apagasse ele, é como se ele não existisse, é como se eu simplesmente viesse aqui nesse comando aqui e apagasse. Então 2 barrinhas é semelhante a simplesmente apagar o comando. Se eu apertar agora a tecla então F9 no teclado, ele vai compilar, como vocês podem ver aqui embaixo, ele compilou, não deu nenhuma mensagem de erro, aqui ó, 0 erros, tá? Nenhuma warning e o programa rodou. Só que o programa fez o quê? O programa não mostra nada, tá? Então vou mostrar aqui um pouco mais em detalhes, ó. O programa não mostrou nada e sempre que vocês rodar então um programa, também aparece aqui no lado um console, tá? Que é uma janelinha adicional que ele cria, onde ele mostra informações que vocês depois vão poder usar até para entender como é que está funcionando. Então é bem útil, tá? Também acompanhar esse console que é criado toda vez que vocês rodarem aqui a Canvas, tá? Ou qualquer programa. Então, por que não apareceu nada? Porque na Canvas é necessário que vocês tenham uma cor, tá? Então, se eu vier aqui no nosso código, né? Vamos voltar aqui para o Code Blocks, né? E botar assim, o comando color. Ele já sugeriu aqui, ó, color, tá? Então, color. Eu tenho 3 opções de comando. Aqui no caso, vou botar assim, color 7, tá? As cores que eu criei aqui na Canvas, eu tenho cores que podem variar de 0 até 14. Então, a cor 7 aqui, ó, ela fez um círculo amarelo, tá? A cor 1 é branco, a cor 2 é preta, 3 é laranja, amarelo, verde. Então, são várias cores que vocês podem ficar brincando aqui para ficar mais fácil para especificar cores. Então, sem uma cor não faz nada. Se eu botar só uma cor e não mandar desenhar nada e rodar o programa aqui, fica uma tela branca, tá? Não vai ter nada para ser desenhado na tela. Então essa que é a ideia então de trabalhar com comandos, né? Então olha só. Então color, setting e aqui embaixo agora tem vários comandos que eu posso colocar, né? Então por exemplo, o comando rect, tá? Até vocês podem ver aqui no material que eu botei aqui vários exemplos, tá? Então comandos cor, comando para desenhar uma linha, retângulo, círculo, textos e coisas um pouquinho mais avançadas, tá? Então, vamos por enquanto voltar para cá, que é o nosso início da programação, tá? Programação apenas usando comandos, tá? Então, o rect. Como é que funciona o rect? Ele tem que ter uma coordenada na tela. Então, como você sabe, né, nós temos coordenadas em sistema cartesiano, onde aqui em cima na tela é o ponto 0, 0, o x cresce para a direita e o y cresce para baixo, tá? Então vamos lá, rect. Quero desenhar um retângulo na posição 10, 10, vírgula, tudo separado por vírgula.
Aqui embaixo ele sugeriu, tá? Aqui no vídeo não apareceu, tá? Mas depois vocês vão ver, ele está sugerindo, tem que ter a coordenada onde está o meu retângulo e a largura e a altura. Então, qual a largura? 100 por 100 pixels. Aí, ponto e vírgula aqui, e aperta F9, e apareceu aqui no canto um retângulo em amarelo que está super difícil de ver. Então, vamos botar uma cor mais interessante. Vamos botar aqui uma cor 0, que é uma cor preta, se não me engano. Pronto. Agora sim, ó. Temos aqui em cima, então, um retângulo preto. Tá? Então, já desenhei um retângulo sem fazer nenhuma verificação. Simplesmente desenhei um retângulo. Se eu botar aqui na coordenada, por exemplo, vamos copiar esse código aqui e vamos duplicar ele, ou apenas clique na linha e apertem a tecla Ctrl D, que ela já duplica e cria uma linha igual a de cima. Vou comentar porque eu quero ter duas, tá? Então aqui na posição 50, 50, um retângulo com posição, com tamanho, largura em x 100 e altura 170. Aperto F9 e agora temos aqui então dois retângulos desenhados na tela. Para ver assim um espaço um pouco maior, então aqui temos então aqui o console. Toda vez que vocês mexer o mouse aqui em cima, ele imprime informação no console de onde está o mouse, tá? Vamos ver isso depois na próxima aula. Então fecho aqui o console e voltamos então para o nosso Code Blocks. Então, comando retângulo. Então, a posição e o tamanho. Esses então são os parâmetros para desenhar um retângulo. Então ninguém tem dúvidas, tá? Ninguém vai ter dúvidas. O que é desenhar um retângulo na posição 50, 50 na tela com tamanho 100, 100? Então isso é um comando assim que não tem ambiguidade nenhuma, tá? Então a programação ela tem que ser assim, tem que ser sempre bem precisa. Também além de desenhar retângulos, né? Vocês podem ver, isso ainda não é um jogo, né? Mas daqui a pouco nós vamos chegar lá, tá? Nós vamos começar a dar vida a esses retângulos, fazê-los se movimentarem de forma automática e aí sim começar então a fazer coisas mais interessantes. O que mais que a Canvas tem? A Canvas também tem um comando line que permite então eu fazer uma linha, ou seja, uma linha da posição do pixel 1, 1, vírgula, vírgula, até o pixel 400, 400, ponto e vírgula. Tá? Então se eu rodar isso aqui, agora apareceu aqui uma linha, ó, que começa aqui em cima na posição 1, 1, certo? E vai até a posição 400, 400. Essa nossa Canvas aqui ela tem um tamanho de 500 por 500 pixels, tá? Para não ocupar muito espaço. Depois vamos aprender como é que faz para deixar ela maior ou menor. Então, fiz isso aqui. Posso fazer melhor, eu posso vir aqui e falar assim, ó, que a minha linha vai ter uma cor, por exemplo, 12. Não sei de cor aqui que é o 12, mas vamos rodar aqui. Saiu aqui meio um lilás, tá? Então, ela tem algumas cores pré-definidas. Caso vocês queiram fazer uma cor mais de verdade, uma cor assim mais customizada, que é como está aqui no material, também você tem a opção de passar a cor em formato RGB, onde o primeiro argumento é a cor vermelha, o segundo é a cor verde e o terceiro argumento é a cor azul. E essa cor tem que ser variada de 0 a 1, tá? Então, voltando para o nosso programa, olha só. Então, eu posso querer desenhar aqui uma cor pré-definida. Eu vou falar assim, ó, eu quero desenhar em vermelho com verde e nada de azul. Então, vamos ver o que vai sair aqui, tá? Rodando aqui, nós temos então a cor amarela. Então, é a combinação de vermelho, verde e sem nada de azul, tá? Então, eu posso fazer qualquer cor aqui. Eu tenho aqui 16 milhões de cores que eu posso gerar com esse esquema aqui de passar uma cor, então, em coordenadas RGB. Tá? São 3 parâmetros. Ou eu boto um parâmetro só para ficar mais fácil, ou eu posso criar uma cor como eu quiser. Se eu botar aqui a cor 111, isso vai dar branco. Se eu botar 000, vai dar preto. Se eu botar 010, isso vai dar ciano, se não me engano. Isso deu ciano, que é uma cor ciano, que é meio um azulzinho, tá? Então com isso eu posso ficar brincando. Para ficar mais fácil de ver as cores, também posso vir aqui e falar assim, agora eu quero desenhar um círculo.
Então tem o comando círculo, quer botar um círculo na posição 200, 200. Agora está falando aqui, ó, o raio, vai ter um raio de, sei lá, 100. E quantos lados vai ter esse meu círculo, tá? Então, ó, se eu desenhar um círculo, por isso que é importante o papel, ó, com 3 lados, eu vou ter exatamente um triângulo. 4 lados, um quadrado. 5 lados, um pentágono e assim por diante. Vamos botar aqui um círculo com 30 lados e acaba com ponto e vírgula. Certo? Se eu rodar aqui agora, então, saiu aqui então o meu círculo na posição 200, 200, com raio 100. Para ficar mais fácil de ver, eu também tenho um comando chamado Circle Fill, que ele já vai preencher o círculo. Então, em vez de deixar um círculo oco, eu posso agora ter um círculo preenchido. Da mesma forma, também posso ter um Rect ou um Rect Fill, que ele vai então preencher também o retângulo. Então aqui é um retângulo preenchido e um retângulo oco. E uma linha e especificação então de cores em vários formatos, tá? Então olha só, o que mais que nós temos então aqui em relação também aos comandos, né? Nós temos então comandos linha, retângulo, faltou aqui comando texto, tá? Que é um comando que imprime texto na tela. Esse comando texto tem 3 opções. Eu posso imprimir um texto, tipo o famoso programa, né, Olá Mundo, que é o primeiro programa que todo mundo faz, então vamos fazer o programa Olá Mundo, né? Toda a programação que é baseada mais em console, né? Que é essa aqui, ó, vou mostrar aqui. Que é essa aqui é baseada em console, tá? Então toda a programação, geralmente, ela acontece com o cara programando aqui num console, que é essa parte pretinha aqui, tá? Então ele começa imprimindo texto na tela. Partir para gráficos, como está aqui, tá? É uma coisa assim bem mais avançada. Mas no nosso curso aqui, nós partimos para gráfico, porque eu vou mostrar aqui então que também é bem fácil e é bem mais divertido, bem mais visual olhar para uma tela gráfica do que olhar aqui para um console que só tem texto, tá? Nós vamos mostrar então como é que eu faço texto na Canvas, tá? Então, como está aqui no nosso PDF, tá? Então eu tenho várias formas de passar texto. Então vamos colocar aqui, tá? Vamos lá, então. Por exemplo, então tem o comando text, tá? Text, em qual posição que eu vou querer desenhar o meu texto? Na posição X 100 e Y 200. E vou querer, por exemplo, o nosso Olá Mundo, que é o programa que todo mundo começa fazendo. Aperta F9 e que saiu o nosso Olá Mundo, não sei, deve ter saído atrás de alguma coisa, tá? Então vamos tirar fora, comentar tudo o resto e deixar apenas o nosso comando Olá Mundo. Pronto, apareceu, tá? Ele estava atrás do círculo, tá? Então olha só, voltando para cá então, aqui está o nosso programa Olá Mundo, tá? Que ele tinha ficado atrás do círculo, não aparecia antes. Então, ó, o comando texto na posição 100, 100, na posição 100, 200, imprime a mensagem Olá Mundo. Então, é o primeiro programa que todo mundo aprende em qualquer linguagem de programação, tá? Além disso, também posso imprimir números. Então, como por exemplo aqui, ó, text na posição, então, lá, 100 e na posição 300. Imprimir, por exemplo, o número 44, tá? Então, se eu tenho que fechar a aplicação antiga, aí eu rodo F9 e apareceu aqui, ó, Olá Mundo, e aqui embaixo o 44, tá? Então, tá aqui um pouco maior, então eu consegui imprimir mensagens na tela. Por enquanto isso não faz muita coisa, né? Que eu faço só com um programa que imprime Olá Mundo, tá? Mas depois nós vamos começar a juntar com movimentação de mouse e teclado e tudo vai fazer sentido, tá? Para fazer os nossos jogos interativos. Muito bem, fechamos aqui então. Continuando então, o que mais que eu tenho? Eu também posso imprimir text na posição 100, na 320 e imprimir, por exemplo, 3.1415, que é um número, então, um número real, um número com casos decimais. Aí se eu rodar aqui, então, aqui está o nosso 3.1415, tá? Então essa que é
que é a ideia então da programação. Então mostramos aqui então os comandos, tá? Cor, que eu tenho várias opções, comando retângulo, linha, texto e círculos e retângulos com e sem preenchimento. Na linguagem C, então, a barra que posso fazer um comentário, certo? Um comentário da linguagem C++, então nós vamos usar aqui como se fosse C, tá? E depois também tem outras formas de comentário, como por exemplo, eu posso botar aqui barra asterisco e comentar um bloco inteiro com asterisco barra, tá? Então, até mudou a cor aqui para mostrar então que esse texto foi comentado. Agora, em programação, aqui tudo foi perfeitinho, né? Agora vamos começar a mostrar alguns erros, né, que vocês podem cometer quando estão programando, né? Então, olha só. Então, eu vou botar aqui rapidinho, ó, alguns erros mais comuns que vocês podem fazer, tá? Eu vou mostrar alguns aqui, mas tem infinitos erros que podem acontecer na programação e os detalhes, mínimos detalhes, implicam em erros de programação. E é por isso, então, que é importante, né, que vocês olhem aqui embaixo, aqui embaixo no console, né, para ver se não tem nenhum erro aqui ou nas mensagens de erro. Então vamos gerar erros, tá? Então, por exemplo, botei o comando color e botei um comando rect, tá? Vou apagar tudo isso aqui para não ficar sobrecarregando aqui o nosso programa, tá? Então, dentro da função render, então, não esqueça, tudo que vocês forem programar, por enquanto, tem que estar dentro dessa função render, tá? Somente aqui dentro. Não pode estar aqui embaixo, não pode estar em lugar nenhum, tá? Somente aqui dentro. Então, eu botei o comando color e não botei no final um ponto e vírgula. E vou apertar F9 para compilar. E olha só, apareceu aqui um retângulo vermelho indicando, opa, tem algo errado. Aqui embaixo, né, no Build Messages, aparece o seguinte, ó. É esperado um ponto e vírgula antes da palavra rect. Na verdade não é antes, na verdade é na linha de cima aqui que faltou o ponto e vírgula. Então deu um erro, ele não vai compilar e não vai gerar o programa porque faltou um ponto e vírgula aqui. Então botamos um ponto e vírgula, compila, aí funcionou. Nenhuma mensagem de erro, certo? Também eu posso vir aqui e esquecer de botar um parênteses no color, tá? Então, color, abre parênteses, os argumentos, os parâmetros, né, que eu tenho que passar para a cor. Se eu não botar um parênteses, aqui ele fala, ó, é esperado um fecha parênteses antes do ponto e vírgula, do token aqui, do símbolozinho ponto e vírgula, tá? Então, ele vai mostrando aqui embaixo os erros, tá? Então é importante que vocês, quando forem programar, coloquem uma linha de código, compile. Deu certo, bota mais uma, depois bota mais uma. Assim, depois que vocês tiverem mais fluência em programação, eles podem escrever lá 100 linhas de código e depois compilar, tá? Mas no começo é importante que vocês façam bem passo a passo, tá? Lembrando que vocês tiveram muito pouca experiência na escrita de pseudocódigo em algoritmos, tá? Então, a ideia é que a gente faça tudo isso aqui via programação. Então vamos arrumar aqui então, tem que fechar o parênteses. Se eu botar aqui um color com C maiúsculo, também vai dar erro. Ele fala aqui, ó, a palavra color não foi declarada, ela não existe. Não tem esse comando color com C maiúsculo, tem que ser color, de cor, com C minúsculo. O mesmo vale para rect ou todas as combinações que vocês possam imaginar, também vai dar erro. Tá? Se eu botar aqui embaixo a letra A, por exemplo, vamos arrumar aqui em cima, né? Rect, tá? E botar aqui embaixo a letra A e for compilar, ele fala assim, A não foi declarado, tá? Então não pode ter palavras perdidas, não pode ter sintaxe errada. Por exemplo, eu vou botar aqui, ó, text. Quero colocar um texto na posição 20 na minha tela. E o texto vai ser ABC, certo? Só que ABC, o que é ABC? Olha, ele fala que ABC não foi definido, tá? Por quê? Porque ele espera que seja um texto, e texto tem que estar entre aspas. E não é essa aqui, ó, é essa aqui, ó, com dois pauzinhos, né? Aí se eu rodar aqui, o programa funciona e imprime aqui em cima
o nosso ABC, como vocês podem ver aqui então um pouco maior, e aqui está o nosso console que sempre vai ser aberto quando eu rodar a aplicação. Tá? Então, então aqui eu elenquei alguns erros, tá? Mas vão ter milhares de outros erros bem mais complexos do que esse aqui, que você tem que ter muito cuidado. Um erro, por exemplo, bem mais complicado de fazer é se eu, por exemplo, tirar fora essa chave aqui embaixo da função render, eu apagar e esquecer ela e for compilar agora, olha só, agora sim deu um monte de erro aqui embaixo e um monte de erro assim bem mais difícil de compreender, né? Então, por quê? Porque vocês apagaram não sem querer aqui em cima essa abre chaves, fecha chaves aqui. Então isso gera um erro bem mais complicado, ainda mais para quem está começando a programar. Então, muito cuidado para não apagar esses caracteres, que eles definem onde começa e onde termina essa minha função render, tá? Aqui em cima tem um comentário explicando então que essa função render ela é chamada milhares, centenas ou milhares de vezes por segundo para desenhar coisas na tela, tá? Então não vamos entender isso por enquanto, que é bem mais avançado. Então, por enquanto, se limitem a colocar código aqui dentro. Então, agora é importante que vocês sentem aqui e brinquem bastante de desenhar coisas mais complexas. Por exemplo, quero desenhar um tabuleiro de xadrez com quadrados pretos e brancos, então uns preenchidos e outros não, e sim criar vários exercícios, tá? E é importante que vocês comecem a praticar bastante, até para pegar fluência na sintaxe, na forma de escrever os comandos e conhecer então todos os comandos que a Canvas oferece para desenho na tela, certo? Então esse é o nosso primeiro contato então com o compilador para fazer então a edição de código, e vamos então partir agora para a próxima etapa, tá? Então olha só. Agora que nós vimos então os comandos que a Canvas oferece, vamos partir agora então para variáveis, tá? Variáveis é super interessante, tá? E sem variáveis não se pode programar nada praticamente, exceto como te fez aqui até agora aqui, quadradinhos parados, tá? Sem nenhuma interação, sem nada. Então o que são variáveis, tá? Então variáveis são semelhante a usado em equações, tipo assim, x igual a 2. Então x é uma variável e x recebe o valor 2, que é um número inteiro, certo? E essas variáveis, então elas podem guardar aqui números inteiros, como 2, 3, 4, menos 5, 20. Números reais, tipo π, 3.1415, 3 sétimos, números fracionários, tá? Tem variáveis que guardam texto, tem variáveis que guardam coordenadas, tipo uma coordenada XY, outras podem guardar cores e dados mais complexos. Então, como exemplos, temos aqui a variável chamada litro de leite, que ela guarda o quê? Ela guarda uma quantidade de leite, que pode ser 50 ml, 100 ml, 100.1 ml, então é um número. Quanto leite eu vou guardar nessa minha variável chamada litro de leite? Tá? Então, ela vai guardar um número, tá? Um nome assim bem significativo, né? Litro de leite, tá? Tá aqui tem uma figurinha. Temos uma variável poltrona, que ela pode guardar o quê? Ela pode guardar o nome do passageiro que vai sentar nessa poltrona aqui, tá? Então, claro, pode ser até mais complexo que isso. Ela pode guardar o nome e o número da poltrona. O que uma variável caixa de ovos pode guardar? Ela pode guardar, por exemplo, quantos ovos tem na caixa. Pode ser o número inteiro. Ou também guardar em qual posição que os ovos estão. Tem um ovo aqui na posição, por exemplo, aqui, ó, nessa posição, tem um aqui, então ela guarda ovos, tá? Então a variável caixa de ovos vai guardar basicamente ovos. Aqui embaixo tem a variável cesta, que ela guarda aqui uma cesta que eu posso colocar dentro frutas, laranja ou limão, sabe lá? Então é uma variável que vai guardar uma quantidade de frutas, tá? Ou o tipo da fruta. Que agora é um exemplo mais interessante, né? Que é a variável vidas, tá? Que já pegando um jogo tipo um Street Fighter da vida, tá? Onde eu tenho aqui vidas, ou seja,
a variável fala assim, você tem 2 vidas, você tem 4 vidas. Ou energia, aqui embaixo tem uma barrinha, tá? Que fala assim, quando a barrinha chegar em 0, você vai morrer, tá? E aqui embaixo eu botei aqui uma imagem do filme Jumanji. Quem assistiu vai entender então o que essas 3 barrinhas representam, tá? Então quem não assistiu, assiste então o novo filme do Jumanji lá, com o The Rock, tá? Bem interessante, tudo a ver com jogos também, e você vai entender então o que essa variável aqui, vidas, está representando. E eu tenho aqui a minha mochila, né, que é a minha variável mais complexa, porque na mochila eu posso botar ovos dentro? Posso. Posso colocar laranja? Posso. Posso colocar leite? Garrafas de leite? Posso. Então é uma variável que ela pode então armazenar dados mais complexos, tá? Ou vários tipos de dados heterogêneos, que não são só números como quantidade de leite ou quantidade de ovos, tá? Ou quantidade de vidas, mas coisas mais complexas. Então nós vamos ver aqui a nossa mochila em módulos mais avançados desse nosso curso aqui, certo? Então olha só, então as variáveis, né, então elas têm que ter nomes significativos, tá? Então como botei aqui atrás, né? Litro de leite, caixa de ovos, poltrona, vidas, energia, tá? Ninguém vai chamar de mochila, tá? Variável, tá? Foi só um exemplinho aqui, tá? Mas ela tem que ter nomes sugestivos do que elas estão armazenando, tá? Então voltando aqui um pouquinho agora na parte de pseudocódigo, tá? Que não é um código em C, mas sim um nosso português estruturado, pseudocódigo em português, que é uma abstração da programação, que vocês fizeram muito pouco, porque o nosso foco é focar na implementação. Então nós temos aqui várias definições de variáveis, tá? Em pseudocódigo costuma-se usar a palavra var, para indicar quais são as variáveis que eu vou usar no meu programa. Aqui no final não tem ponto e vírgula porque tanto faz, tá? Aqui é um pseudocódigo, então vale quase tudo, tá? Tem muito menos restrições que uma linguagem de programação, tá? Então olha só, então por exemplo, cria aqui a variável contador, a variável soma, nome, nota 1, nota 2 e endereço. Então essas variáveis vão ser usadas então para eu guardar informação no meu programa para depois poder usar. Então, por exemplo, contador igual a 10. Aqui estou fazendo uma atribuição, ou seja, a variável contador recebe o número 10. Ou seja, quem definiu isso foi o programador. Então, quando eu escrevi meu código lá, eu falei, a variável 10, contador vale 10, ou vidas igual a 10. Falei, nota 1 é igual a 9.4. Então essa é uma nota que um aluno tirou numa prova, por exemplo, tá? Nome da pessoa igual a ler. Aqui ler, no caso, é como se fosse um comando, tá? É um comando para ler. Assim como tem comandos para imprimir coisas na tela, tem comandos para ler. E esse comando ler aqui ele está em português estruturado, um pseudocódigo, tá? Então, no mundo real vai ser um pouco mais complexo do que simplesmente ler, tá? A variável endereço, observem que agora está aqui em aspas, ó, então ela contém uma string, tá? Então, como tu viu lá atrás na Canvas, para eu imprimir um text com uma mensagem, tem que botar sempre entre aspas, tá? Soma, que é uma variável soma, que está aqui em cima, a variável soma, ela recebe contador mais 20. Então, o que é isso? Aqui começa a entrar agora já uma expressão. Eu fiz uma soma, tá? Então, tipo uma calculadora, tá? Então, agora o nosso programa começa a somar coisas, tá? A atribuição tem várias formas em pseudocódigo para fazer atribuição. Eu posso usar o igual para fazer uma atribuição, posso botar uma setinha para falar que o 10 está sendo atribuído à variável contador, ou em algumas linguagens eu posso botar contador, igual a 10, como está aqui embaixo. Não posso botar o mouse em cima, senão o PDF dá problema, tá? Então tem várias formas então de eu fazer uma atribuição, certo? Então aqui faço alguns comentários, né, das formas, como eu já comentei antes, formas de atribuição por comando ler ou por uma atribuição pelo programador. Em pseudocódigo, então tem que botar a palavra var para indicar que aquilo são variáveis. Em linguagem C, então não basta apenas falar assim, ó, essas são as variáveis, tá? Em linguagem C eu tenho que falar qual o tipo da variável. Por quê? Como eu falei antes aqui, ó, a variável
litro de leite ela só consegue guardar números. A poltrona só guarda texto. A caixa de ovos vai guardar ovos. A mochila pode guardar várias coisas. A variável vida ela é um número inteiro, como está aqui embaixo no braço aqui do The Rock, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3 vidas, tá? Então as variáveis elas vão ter tipos bem específicos. Então nós temos que usar tipos inteiros para números inteiros, float para números com vírgulas, com casos decimais, char para guardar texto e double, que é basicamente um float com mais precisão, tá? Além disso, então, demonstrou então que as variáveis, né, elas podem ser somadas. Então, por exemplo, aqui, ó, soma igual a contador mais 20. Quanto vale a variável contador? Está aqui em cima. Contador vale 10. Então, quanto que vale contador? Vale 10, porque eu falei aqui em cima que vale 10. 10 mais 20 dá 30. Então, quanto vale a variável soma? Ela vale 30, tá? E aqui eu falo, então, se a variável contador não tivesse sido inicializada aqui em cima, quanto que é? Alguma coisa que eu não sei mais 20. Certo? Uma coisa que não faz sentido, tá? Então, isso é uma coisa que não se pode fazer em programação, é somar variáveis que não tem um valor associado a ela, tá? Então seria uma expressão sem nenhum sentido, tá? E da mesma forma, eu não posso somar aqui, ó, endereço mais contador. Por quê? Porque o endereço é um texto e contador é um número. Quanto que vai dar? Avenida Presidente Vargas mais 10. Não faz sentido, tá? Então certas coisas não fazem sentido. Tudo que não fizer sentido, o nosso compilador, né, aqui o nosso code blocks, ele vai falar, opa, isso não pode fazer, tá? Então não se preocupem que ele vai avisar sempre que algo de errado for feito. Tá? Então agora vamos à brincadeira. Vamos começar a programar então com variáveis e começar agora a fazer códigos bem mais interessantes, tá? Vamos lá então, vamos voltar para o Code Blocks. Então aqui eu botei alguns exemplinhos, tá? Mas vamos por enquanto esquecer isso aqui, tá? O que interessa é que você tem que saber, essa tabelinha que está aqui embaixo, tá? Depois tem que saber todas essas opções que vocês podem usar. Como, por exemplo, operadores aritméticos, somar, subtrair, multiplicar, dividir. Todo mundo aprendeu isso no colégio. Tem um operador de percent que ele faz o resto da divisão, depois vamos mostrar como é que usa. O operador de atribuição é o nosso igual, como a gente já viu aqui em cima, né? Até aqui atrás, vamos usar sempre o igual, não tem a setinha nem dois pontos igual, tá? É simplesmente o comando operador igual. E também temos operadores de incremento, tipo mais, menos, mais igual, menos igual, que são usados então para somar números, tá? Vamos partir então para a nossa programação e começar a brincar com isso aqui, tá? Então, para começar a entender, novamente, dentro da nossa função rect, vou escrever assim, ó, int. Já entendeu, já pintou aqui de azulzinho, tá? Ele sabe que int é uma palavra reservada à linguagem C e que permite, então, eu criar variáveis, tá? Então, a variável, chamar aqui de cor, tá? Ponto e vírgula, tá? Então, eu crio a variável e falo o nome dela e boto ponto e vírgula. Na próxima linha, eu posso falar o seguinte, ó, cor igual a 3. Então, com isso aqui, a minha variável cor, que não tinha nenhum valor, agora ela tem um valor que vale 3. E o que eu posso fazer com esse valor 3? Eu posso falar o seguinte, ó, vou setar a minha cor, em vez de ser 0, eu quero passar como parâmetro a minha variável cor. Então agora, quando cor mudar, o meu comando color, ele vai receber essa cor como um argumento e vai pintar na cor 3, tá? Então vamos rodar aqui o nosso programa e a cor 3 é o nosso verdinho que está aqui em cima, tá? Então, se eu mudar aqui para a cor 4, então aqui embaixo o comando color, agora vai usar a cor 4 e saiu aqui um azul. E assim por diante, tá? Então, vou começar agora a brincar, então é importante que vocês façam muitos exercícios, brinquem com isso aqui, criem variáveis novas para ver como funciona. Então, por exemplo, vamos mudar aqui, ó. Chama aqui, ó, cor 1, C1 e vírgula C2, vírgula C3. Então agora eu tenho 3 variáveis separadas por vírgula e no final ponto e vírgula.
Se eu esquecer de botar aqui uma vírgula aqui e for compilar, ele fala aqui, ó, ele faltou esperado um inicializador antes de C3, tá? Então ele viu que está errado aqui, tá? Ele marcou aqui em vermelho, então tem que ser separado por vírgula. Então olha só, então agora nós temos a cor C1, a cor C2 igual a 2, por exemplo, e a cor C3 igual a 0. Então, criei aqui as minhas três variáveis e defini o valor para as três. E agora eu posso fazer o quê? Eu posso começar a usar, como eu mostrei aqui atrás no nosso PDF, né, eu tenho aqui operadores de incremento, soma e várias outras coisas mais, tá? Então olha só, vamos começar a somar. Eu posso falar assim, ó, color, passando como argumento a cor C1, e aí saiu aqui a nossa cor azul. Beleza. Então fica mais fácil, vamos botar aqui então um rect fill, né, para ficar mais fácil de enxergar. Então fica mais fácil de ver que saiu aqui um retângulo azul, né? Muito bem. Por que não desenhar a cor C1 mais a cor C2? Então agora eu estou usando aqui uma expressão, tá? Essa expressão vai ser avaliada C1, 4, mais C2, 2. Vai dar 6. Então agora vai imprimir com a cor 6 e vai dar aqui um cor-de-rosa, tá? Então são cores pré-definidas que eu estou usando. Também agora quiser somar com a cor C3, o que vai acontecer? Como o C3 é 0, não vai mudar nada, né? Vai ser, continua 6, vai sair o nosso rosa do mesmo jeito, tá? Então eu posso fazer então várias brincadeiras aqui com cores, né? Então eu posso imprimir aqui uma, por exemplo, cor C1, aí desenho aqui meu retângulo, e agora eu falo assim, ó, a cor C1 vai ser ela mais 1. Então agora a variável C1, que valia 4, vai ser 4 mais 1, 5. Então agora C1 vale 5. Então, obviamente, tem que mudar o meu comando cor, né, para Canvas alterar a cor para C1. Observe aqui, ó, sempre deixe em código bem alinhado um comando após o outro. Não comecem a botar um comando, tipo um comando para cá, um comando para cá, que vocês vão depois enlouquecer, tá? Então sempre tem que ser bem alinhado um comando após o outro, certo? Então, defini uma cor, pintei um retângulo, incrementei uma cor e desenhei aqui embaixo agora o meu texto. Então se eu rodar aqui, ó, saiu aqui, ó, vamos aumentar aqui um pouquinho, o texto, o retângulo em azul e em cima aqui o nosso texto em uma cor ciano, tá? Então já deu para começar a brincar bastante de fazer ajuste de cores, tá? E trabalhar com parâmetros, certo? Então eu posso fazer muito mais que isso, né? Eu posso somar, eu posso, por exemplo, aqui, ó, C1 igual a C1 vezes 2, tá? Vou multiplicar a minha cor C1 por 2. Se eu rodar agora, então, ó, saiu aqui meio um vermelho aqui no texto, tá? Então, ele foi modificado. Para ficar até mais fácil de enxergar, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos trocar o texto por um outro retângulo que vai ser desenhado na posição 100, 100, tá? Então agora são dois retângulos. Opa! Acho que não mudou, deixa eu ver uma coisa. 100, 100, rect fill, cor C1, deixa eu ver uma coisa. Não aconteceu nada, que deu de errado aqui, vamos ver. Rect fill, 10, 10, 100, 100. Vou botar aqui 200, 200, com tamanho 100, 100. Agora apareceu, tá? Pronto, então aqui temos um laranja e um retângulo azul, tá? Então a ideia é que vocês vão brincando aqui, eu posso fazer assim, ó, C1 vezes 2 mais 2, então uma expressão mais complexa, tá? Então começa aqui, ó, já mudou a cor. Lembrando que a cor ela vai até 14, tá? Mais que 14 que não vai dar nada, tá? Então vocês podem brincar com isso aqui. Ou então, vocês podem agora criar variáveis float, tá? Lembre-se, né, que o comando color também aceita parâmetros com float. Então vamos botar aqui, ó, nomes de variáveis. Vamos botar então aqui
chamar aqui de, não sei aqui, V1 e V2, tá? Não faz nenhum sentido V1 e V2, então vamos botar aqui, ó, que V1 vai ser 0.55 e V2 igual a 0.37. Então, criei duas variáveis float, essas permitem eu botar aqui casa decimal, e agora eu vou botar uma cor, por exemplo, o valor V1 e o valor V2. Só que essa cor ela tem que ter 3 parâmetros, porque é RGB. Então, vou botar aqui o parâmetro azul como sendo 0. Tá? Então, ó, essa aqui esse quadrado aqui de cima é a cor formada então por RGB, onde o R vale V1, que é 0.55. Se eu botar aqui 0.9, vai ficar bem mais vermelho, né? Porque o vermelho vai ter mais força. Ó. Saiu um laranjado aqui. Por quê? Porque eu não posso ter verde. Então, se eu botar aqui 0.1, vamos botar aqui para Code Blocks, tá? Estava esquecendo. 0.1, então aqui, ó, criei 2 floats e atribuí aqui então os meus floats, e no comando color agora eu botei então os meus parâmetros, tá? Se eu rodar aqui então, ó, agora sim saiu vermelho, tá? Por quê? Porque agora sim a minha cor está com quase tudo vermelho, muito pouquinho do verde e praticamente nada de azul, tá? Então parâmetros float, tá? Se eu pegar aqui um parâmetro inteiro, que é meu parâmetro C1, e botar assim 4.1 e for compilar, ele, deixa eu ver aqui, ele aceitou, tá? Mas possivelmente vai virar só 4, tá? Porque ele não tem como armazenar aqui o parâmetro .1, tá? Porque a variável C1 ela é uma variável inteira. Então tem que tomar cuidado, tá? Para sempre atribuir informações corretos, tá? Então tem que ser 4. 4.1 não vai fazer sentido, ele vai arredondar para 4. Muito bem aqui então. Então já vimos então como declarar variáveis inteiras, como declarar variáveis do tipo float. O que mais que eu posso fazer também aqui? Então tem vários comandos, tá, que eu posso usar, como por exemplo, como está visto aqui no nosso PDF, né? Eu tenho aqui tipo o comando mais e menos, tá? O que esses comandos fazem, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar a variável C1, que é uma inteira. Então, se escrever assim, ó, vamos botar aqui C1 C1 vai incrementar em 1 a variável C1. Aí, se eu rodar aqui então meu programa, aqui temos então um ciano, tá? Porque ele incrementou a variável de 1 em 1. Então essas variáveis incrementa, subtrai, multiplica, divide, tem milhões de coisas, são usadas em jogos. Quando você morre, por exemplo aqui, ó, temos aqui uma variável, por exemplo, int, né, vidas, a variável vidas, que eu já posso aqui inicializar ela durante a declaração, com essa sintaxe aqui, ó, int vidas igual a 3 ponto e vírgula. Então eu já declarei a variável e já inicializei, tá? Toda vez que vocês morrerem, vidas menos, isso vai mudar o valor das nossas vidas. Para quando chegar em 0, aí o personagem morre. E como que eu sei se vida chegou em 0? Então agora temos que partir para a nossa próxima etapa, que é testes condicionais, que é o nosso C, né? Se chegou na cozinha, se vem um carro, se o copo encheu, se... Então, todos aqueles testes condicionais nós vamos começar a botar agora para permitir, então, verificar os valores das nossas variáveis, tá? Que, então, voltando para o nosso PDF aqui, que é a nossa, então, seção aqui de operadores relacionais e lógicos, tá? Toda linguagem de programação também tem isso aqui, tá? Com sintaxe às vezes pode mudar um pouquinho, mas todos vão ter então testes condicionais. O nosso C, ele vai virar agora um if, né? Que é a tradução de C em inglês, if, um teste condicional. E para fazer um teste condicional eu posso usar o quê? Um teste de igualdade, saber se um valor é igual ao outro,
Tá? Aqui tem um errinho, tá? Aqui é para ser igual, igual, tá? Não é para ser só um igual, é para ser igual, igual, como está aqui em cima, ó. Se A igual a B. Então, um igual apenas é atribuição. Dois iguais é um teste de comparação, para ver se o número é igual ao outro. Também eu posso perguntar se o número é maior que o outro, se um número é menor que outro, se um número é diferente de outro. E depois, então, combinar isso. E com isso, sim, vocês vão conseguir fazer quase tudo em programação, então usando testes condicionais, tá? Depois vão ter mais alguns recursos, mas por enquanto já vai dar para fazer muita coisa usando isso aqui, tá? Depois eu vou mostrar aqui então essas tabelas verdades aqui, que você tem que saber decorar isso aqui, que é bem simples também, como que isso então é usado na prática, né? Então vamos começar a voltar para cá, tá? Então vamos fazer o nosso programinha, vamos tirar fora aqui vamos começar meio do zero aqui para não confundir com o que nós já fizemos, tá? Então olha só. Quero fazer testes condicionais. Então, por exemplo, aqui, ó, tem a variável int a e a variável b, tá? Então, coisas bem simples, tá? Aí eu falo assim, a igual a 1 e b igual a 2. O que é um teste condicional? É um if, tá? Abre parênteses e fecha parênteses. Aqui o code block ele já abriu e já fechou, porque ele sabe que todo if tem abre e fecha parênteses. O que eu vou querer saber? A é maior que B? Então isso é uma pergunta, tá? Estou querendo saber se o A é maior que B. O A é maior que B? Não é, tá? Então olha só. Depois de um if, como regra, sempre, ó, abre e fecha chaves, tá? Sempre faço isso. Pode, não é obrigatório, mas acostume-se sempre a colocou um if, abriu e fechou chaves, tá? Então, se A for maior que B, eu vou recortar esse comando aqui e vou colar aqui, tá? Eu vou desenhar um retângulo, tá? Obviamente, não se esqueça, né, que tem que botar uma cor antes. Então, color, botar aqui a cor 2 mesmo, tá? Nem sei, ponto e vírgula, tá? Então, se o A é maior que B, eu vou desenhar um retângulo. Aí vou rodar aqui e adivinha só, não apareceu nada. Por quê? Porque o A não é maior que B. O A vale 1 e o B vale 2. Agora, se falar que o A vale 10, 10 é maior do que 2, uma pergunta, então aqui já tem implicitamente numa palavra então. Em linguagem C não se coloca, tá? Em pseudocódigo coloca, em C não tem. Está implícito que tem um então. Se o teste for verdadeiro, então desenha esse cara aqui. Então, se eu for rodar agora o programa, agora apareceu o meu retângulo, tá? Então, para o nosso joguinho, se acontecer tal coisa, então desenhe isso aqui. Uma explosão, ou uma casa, ou um carro. Se não, não desenhe. E aí começa, então, a juntar isso para formar a lógica do meu programa, certo? Então, vamos lá. Então, aqui usei um C. Voltando aqui rapidão para o nosso PDF, aqui eu tenho aqui embaixo um else. Qual é a tradução de else? Else, em inglês, é senão, tá? Então, olha só que interessante, ó. Se A for maior que B, abre chaves e fecha, desenha isso aqui. E aqui embaixo, else. Ó, já pintou de azul, porque ele sabe que é uma palavra reservada. Dá um Enter e abre e fecha chaves, ele já criou um bloco. Então, se o teste for verdadeiro, tudo que tiver entre essas duas chaves aqui, ele vai executar. Se não, ele vai executar o que está aqui embaixo. Então aqui embaixo vamos botar o seguinte, ó. Circle, desenhar um círculo na posição 100, 100, com um raio 40 e 3 lados. Então vai ser um triângulo, né? Vou botar aqui um círculo preenchido, fica mais fácil de enxergar. Então, se eu rodar agora aqui, ó, ele desenhou o quadrado. Por quê? Desenhou o quadrado porque o A é maior que B. Agora, se eu voltar aqui o A valendo apenas 1, então aqui em cima, né, A volta a valer 1, e eu rodar aqui, ele desenhou o triângulo. Porque está aqui, ó. Porque como o A não era maior que B, então ele desenhou o else. Ele entrou no senão. Se, senão.
C, C não. Essa então que os testes condicionais mais básicos, né, que vocês podem fazer para começar então a programar, certo? O else aqui não é obrigatório. Se eu apagar o else, fica apenas o if, tá? Não tem nenhum problema nisso aqui também. Tá? E agora tem várias e várias combinações que vocês podem fazer. Por exemplo, posso botar aqui, então, por exemplo, aqui a cor, recortar daqui e botar aqui. Se a linha do código, bem certinho aqui, se A for maior que B, pinta então um retângulo na cor 2. Se não, pinta um retângulo na cor 0, que 0, então eu sei, eu botei como cor preta, o círculo. Então, ó, pintou aqui o nosso círculo com 3 lados, que deu um triângulo em preto. Se eu botar aqui mais lados, sabe, botar aqui 30 lados, vai ficar um círculo já bem redondinho, ó, fica uma coisa mais bonitinha, né, que vocês podem ver aí, né? Então aqui, ó, um código bem mais bonitinho aqui, um círculo super redondo. Certo? Vamos voltar para cá. Então, isso vocês podem então brincar e fazer várias e várias combinações. Vamos botar aqui em cima agora mais uma variável C, tá? E falar que a variável C é igual a 40. Então eu posso fazer agora em programação, tá? Dentro desse bloco aqui, ó, que é o nosso C, eu posso vir aqui e colocar outro C. Qual C? B é maior do que C? Então outra condição, abriu e fechou chaves, tá? Então eu coloquei um teste condicional dentro de um outro teste condicional. E eu posso botar quantos eu quiser. E esses testes condicionais podem ter o C e o C não, e assim quantas vezes eu precisar colocar. Tudo depende do problema que eu for tratar. Vimos lá no módulo 1, né, que cada problema tem uma entrada, tem uma saída e tem o que fazer. E esse o que fazer, então, é a etapa que vocês vão precisar agora se dedicar bastante para treinar, para pegar fluência nisso aqui, tá? Então é importante que vocês façam agora vários e vários exercícios para entender isso aqui. Então, se B for maior que C, eu posso aqui desenhar um outro objeto. Vamos mudar aqui a posição, botar aqui na posição 300 para não ficar em cima. Então, se B for maior que C, ele vai desenhar, então ele desenha um e depois desenha outro retângulo. Como não falhou, ele pintou aqui a nossa esfera. Agora vamos fazer dar certo. Então, ó, A tem que ser maior que B, então o A vale 10. Então esse teste condicional aqui é, vou botar aqui, né, ele é verdadeiro. Tem um comentário, né? Comentários // não vai impactar em nada no código, tá? B é maior que C? Não, então vamos fazer B ficar maior que C. Vamos botar aqui C vale 0. Então o B é maior que C, então ele vai desenhar agora um retângulo e outro retângulo. Rodando aqui então, ó, desenhou dois retângulos que ficaram um só, porque eles ficaram em cima do outro, então vamos dar uma afastada aqui neles para ficar mais fácil de visualizar. E continua o mesmo retângulo aqui, rectifill 300, 300. Vamos aumentar aqui uma coisa, vou botar aqui na posição 400. E tá dando em cima do outro, tá? Então vamos fazer o seguinte, para ficar mais fácil, vamos botar aqui então esse círculo aqui, tá? Então ele vai desenhar agora um retângulo e vai desenhar um círculo. Feito, tá aqui, ó. Então um círculo e um retângulo, porque os dois testes condicionais foram o mesmo, certo? Então essa então que é a ideia de usar testes condicionais, tá? Vocês vão combinando eles para desenhar o que for necessário, tá? E como eu faço para desenhar várias coisas? Para cada coisa, eu vou botar aqui um comando, um rect, mais um, mais um, mais um. Se eu quiser desenhar, por exemplo, um tabuleiro de xadrez, que tem 64 peças, eu vou ter que botar 64 comandos de retângulo? Não. Depois, no módulo, acho que é o módulo 4 ou 5, nós vamos aprender então laço de repetição, que é o nosso enquanto. Então, enquanto alguma condição, faço. Então, vocês vão poder repetir o mesmo comando várias e várias vezes. E aí sim vamos poder então começar a fazer coisas bem mais interessantes, tá? Então, por enquanto, a lógica aqui é entender como que as coisas funcionam, tá? Então, como que se podem expressar comandos, ou expressar cores, fazer verificações
e então desenhando uma cor, mudando uma primitiva e explorar bastante então esses recursos, tá? Uma outra coisa que posso fazer é o seguinte, tá? Como está aqui no nosso PDF, vocês podem ver aqui, é fazer operadores lógicos e ou, tá? O que significa um operador e? Por exemplo, se uma coisa, aqui nessa tabela verdade aqui, tá? Se uma coisa é verdadeira e a outra é verdadeira, o resultado é verdadeiro e falso. Por exemplo, hoje está chovendo e tem sol. Se perguntar isso, é verdade? Não, não pode chover e ao mesmo tempo ter sol. Então, se uma coisa é verdadeira e uma coisa é falsa, a condição e implica em falso, tá? Então essa que é a ideia de um comando e. Então, por exemplo, né? Então vamos tirar fora isso aqui, por exemplo, e quero perguntar o seguinte, ó, vamos voltar aqui no Code Blocks, né? Então, A é maior que B, e. Esse e são dois e's comerciais que você tem que colocar. E B é maior do que C. Então aqui, ó, então tem um teste condicional e outro teste condicional. Então, se esses dois forem verdadeiros, ele vai pintar o nosso retângulo, tá? Então, se eu for rodar aqui, ele pintou o retângulo. Por quê? Porque os dois testes condicionais eram verdadeiros. Para ver se funciona, vamos botar aqui, ó, vamos falar que agora B não é maior que C. C vale 30. Então, se eu rodar agora aqui, ele pintou o círculo preto, ele veio aqui para o else. Por quê? Porque esse teste condicional era falso. Então, vamos tirar isso aqui, não faz sentido, né? Ele era falso porque tinha uma condição. A é maior que B é verdadeiro. E B é maior que C, falso. Verdadeiro e falso é falso. Como vocês podem ver, então, aqui na nossa tabela verdade, né? Da conjunção e, onde verdadeiro e falso, a resposta é falso, tá? Então, tem a conjunção e tem a conjunção ou. Então, ou está chovendo ou tem sol? Sim. Agora, por exemplo, que tem sol. Então, o resultado lógico é verdadeiro, tá? Então, é isso que vocês vão ter que agora praticar bastante para entender, então, essa lógica, tá? Ninguém pega assim, isso assim do dia para a noite, tá? Então, exige muito experimento, muito papel para desenhar a solução e começar, então, a ver se vocês realmente entenderam, tá? Então, obviamente, se eu esquecer de botar aqui o maior e for compilar, vamos fechar aqui o nosso programa para poder compilar, senão não vai compilar. Fecha aqui, F9, ó, quadrado vermelhinho, erro. Ele fala aqui embaixo, ó, é esperado um fecha parênteses aqui, então, antes da variável C. Então, tá a sintaxe errada, tá? Então, ou então, outro exemplinho assim, ó, igual, igual. Esse igual, igual, se uma coisa é igual a outra. B é igual a C, tá aqui, ó, B vale 2, C igual a 30. B é igual a C? Não. Então ele vai pintar aqui embaixo o círculo. Então se rodar aqui, ó, pintou o círculo, tá? Então isso vai depender muito de cada problema, tá? E lembrando sempre, ó, estou sempre aqui dentro da nossa render, tá? Não botei nenhuma linha de código fora da render, tá? Coloquem tudo aqui dentro, tá? Pelo menos por enquanto. Depois vamos começar a fazer coisas um pouco mais elaboradas, tá? Muito bem. Agora, então, o que falta nós ver? Falta agora exercícios para ver se vocês realmente entenderam aquilo que foi passado até agora. E como é que vocês vão saber se vocês entenderam? Vocês têm que sentar e programar, tá? Então aqui a teoria foi bem rápida, assim, uma explicação assim, bem rápida, que tem até exemplos um pouco mais elaborados, com parênteses, tá? Com parênteses se engano do colégio, tá? No caso aqui de um parênteses, tem a precedência, primeiro ele faz o que está dentro do parênteses, para depois somar ou subtrair, tá? Então vocês podem fazer várias combinações também de expressão que não foram muito exploradas, tá? E para ver se vocês entenderem, então aqui tem uma listinha com vários exercícios, que é obrigatório que vocês façam eles antes de partir para o próximo módulo, tá? Então agora vou dar um tempinho para vocês sentar e fazer, então, por enquanto, o nosso primeiro exercício. Imprimir o número na tela, se for par em vermelho, se for ímpar em azul. Então tem que descobrir se o número é par ou se o número é ímpar.
Bom, então agora que vocês já fizeram a solução, vamos mostrar então a resposta, tá? É importante que vocês façam, tá? Sempre falo em aula que olhar uma solução pronta é muito fácil. Ah, entendi. Não, então faz sem olhar, tá? Então essa é a importância de vocês programarem, tá? Então vamos à solução, então. Como tem aqui uma variável apenas, né? Saber se um número é par ou ímpar. Então olha só, a nossa solução então tem que ter apenas uma variável, tá? Vamos chamar a variável de A. E falei que A vale 10. If. Como que eu sei se o número é par ou ímpar, tá? Aqui a solução é bem simples, tá? Eu vou usar aqui atrás, como eu mostrei antes, um operador, que até não expliquei ele. Vamos voltar aqui atrás, que é o operador que está aqui em cima. Deixa eu ver onde que eu botei ele. Aqui atrás. O operador percent, tá? Esse carinha aqui, tá? Vamos mostrar então como é que ele funciona. Vamos lá então para a solução. Para não perder muito tempo, então, eu já fiz aqui a solução rapidinho, tá? Então a ideia é a seguinte. Vocês criam uma variável A que vale, por exemplo, 11. Para saber se o número é par ou ímpar, eu vou usar esse operador percent, que é o resto da divisão pelo número que está à direita. Então, qual é o resto da divisão de 11 por 2? Vai dar 1, tá? Então eu pergunto, esse resto da divisão deu 0? Aqui fiz um teste condicional, é igual a 0? Não, então eu vou citar a cor em azul e vou pintar aqui um número, que é a letra A, em azul. Então se eu rodar aqui, temos então aqui em cima, né? Vamos botar aqui na maior, o número 11 foi impresso em azul. Se eu botar agora o número par, tipo número 2, quanto que é o resto da divisão? 2 dividido por 2 vai dar resto 0. Então, deu resto 0, então vai pintar agora o número 2 em vermelho. E aqui está ele, então, em vermelho, tá? Então, olha só, então essa que é a ideia, então, de eu fazer, então, nosso primeiro exercício, né? Que era imprimir em vermelho ou azul, se o número fosse par ou ímpar, né? Então, aqui, né, eu usei aqui agora a cor em RGB, que é mais fácil, vermelho, e aqui a cor em RGB, azul. Então, dentro do if else, eu seto a cor apenas, e aqui embaixo eu imprimo meu texto, ou imprimo aqui meu retângulo, seja o que for, tá? Para fazer essa impressão. Também poderia botar esse comando aqui dentro, Ctrl X, botar ele aqui dentro, e ele aqui dentro. Qual das duas soluções é melhor? A anterior. Por quê? Porque aqui agora eu estou usando o mesmo comando duas vezes, tá? E o resultado vai ser exatamente o mesmo, tá? Não vai mudar nada. Imprimiu 2 em vermelho, tá? Se eu botar aqui também o número 200.000, também 200.000 em vermelho, porque também é um número par, certo? Então esse é o nosso primeiro exemplo, então, para trabalhar, para começar então a usar a programação, tá? Segundo exemplo, segundo exercício, na verdade, né? Imprimir um número e o seu quadrado. Ou seja, 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. Tá? Então, faça então rapidinho ali e depois vamos mostrar então a resposta. Vamos à resposta então. Vocês pararam o vídeo, né? Fizeram a solução, acharam a resposta, então agora vamos ver a solução, tá? Então, por exemplo, né? A igual a 2, tá? Então, o que eu tenho que fazer agora, vamos apagar esse exemplo aqui, eu quero imprimir o número. Então, vamos lá. Text. Na posição, por exemplo, X, 100, Y, 100, o número A. Vamos ver se funcionou, tá? Vamos rodar aqui, então. E... deixa eu ver, falta uma coisa, falta botar uma cor, né? Sem cor não aparece nada. Então, color, vou botar aqui a cor 0, que é a cor preta. Então, imprimi o número e está aqui, ó. Apareceu o nosso número 2, né? Está aqui bonitinho. Agora, imprimir ele ao quadrado. Então, A igual a vezes A. Então, A igual a A vezes A, o A vai receber ele vezes ele mesmo. Isso é elevar ao quadrado. Tá? Vamos botar aqui no código. Tá? A igual a A vezes A.
Então isso eleva ao quadrado. Se eu copiar agora esse comando aqui e botar aqui embaixo, vamos mudar aqui a posição para não ficar em cima, né? Vou botar aqui em 130. E se eu rodar aqui, então, temos a nossa solução, né? Que é o 2 e o 4. Então, ele e ele ao quadrado. Se eu botar agora qualquer número, 12, vai dar 144, né? Então, vamos rodar aqui, ó. Então, deu o 12 e o 144. Então, qualquer número agora então, que eu botar, eu vou imprimir ele e ele ao quadrado. Então, como exercício adicional, então, imprimam um de uma cor, outro da outra e levem ao cubo e façam outros experimentos, tá? Na verdade, levar ao cubo, né, é só multiplicar por mais um A. Então, aqui, pegar aqui, por exemplo, 3 ao quadrado, 9, vezes 3, 27. Então, A ao cubo vai dar 27. Então, aqui já fiz mais um exercício, ó, 27. Tá? Vamos voltar para o nosso código, então. A vezes A deu 27. Então, fechamos mais um exercício, então, que era o exercício de elevar um número e o seu, imprimir o número e o seu quadrado. Próximo, desenhar um retângulo cuja altura seja o dobro da largura, certo? Então, façam aí. Vamos à resposta. Então, se já fizeram, então, pararam o vídeo, né? Fizeram, então vamos à resposta. Então, o retângulo cuja altura é o dobro, vamos ver bem se tinha aqui a definição, da largura. Então, olha só. Vamos criar variáveis, né? Vamos criar a variável h, que representa a altura, e L, que representa a largura. Quanto vale a minha altura? Então, um retângulo cuja altura é o dobro da largura. Então, ó, a minha largura do meu retângulo vai ser uma largura de 100, certo? E então, obviamente, a altura vai ser a largura vezes 2. Então, com isso, eu garanto, ó, que a minha altura é o dobro da largura. Se eu mudar a largura, automaticamente a largura muda também. Então, vamos botar aqui a nossa corzinha e vamos agora botar aqui no comando, então, rect. Vou botar aqui um rect fill para ficar mais fácil de enxergar, né? Em qual posição? A posição eu não especifiquei. Então, vamos botar aqui na posição 10, 10. Qual é a minha largura? A largura é o primeiro parâmetro. Então, largura L. E qual é a minha altura? A altura vai ser o H. Tá? Então, aqui agora um retângulo com parâmetros, tá? Largura e altura. A largura eu especifiquei e a altura ela é calculada. Se eu rodar isso aqui, então, temos aqui ó, um retângulo cuja a altura é o dobro da largura. Se eu mudar aqui a minha largura para 30, obviamente agora tem um retângulozinho menor, mas que também tem o dobro da largura, certo? Então, fizemos mais um exercício, então, para mostrar como é que usa essas variáveis aqui, tá? Próximo exercício é imprimir um número real e a sua parte inteira. Então, por exemplo, π 3.1415. Qual é a parte inteira? 3, tá? Então, em várias situações é importante que vocês trabalhem números horas em ponto flutuante e hora converter para números inteiros, tá? Vamos ver então como é que fica isso aqui. Então vamos precisar agora de um número. Vamos apagar isso aqui então. Vamos deixar aqui embaixo só a corzinha, tá? Tá, eu tenho aqui um número inteiro. Então criei a variável número inteiro e vou criar a variável float número float. Tá? Nomes bem significativos, tá? Para ficar bem claro, né? Então, olha só. O meu número float, ele vai ser 3.1415, certo? Está aqui bonitinho. E o meu número inteiro vai ser igual ao meu número float. Ou seja, quando eu atribuo um número float para um número inteiro, automaticamente a linguagem C já faz a conversão para o tipo inteiro, tá? Porque ela não tem como botar um número com casas decimais em uma variável inteira. Dessa forma, então, ele vai já fazer a conversão. Para ver se funcionou, né, vamos botar aqui embaixo o comando text.
Então, text na posição, vamos lá, 30, 30 na tela. Eu quero botar o meu número float. Ponto, fechou, ponto e vírgula. E o comando text na posição X, 30 também, e Y, 50, o meu número inteiro. Então aqui ele já sugeriu a palavra, foi só clicar em cima. Vai imprimir os dois aqui, vamos rodar aqui, e olha só o que nós temos. Então nós temos aqui, né, 3.1415, e aqui embaixo somente o 3. Então eu fiz a minha conversão de uma variável float para uma variável inteira. Então, criei aqui duas variáveis, fiz uma atribuição e aqui embaixo fiz a minha conversão. Tá? E depois imprimi então as duas na tela. Tá? Tranquilo, né? Agora vamos para o próximo exercício. Dados dois números inteiros, imprimir eles em ordem crescente. Que agora fica um pouco mais complicado, tá? Vai exigir bem mais trabalho. Vamos ver então como é que eu posso fazer isso aqui. Então, primeira coisa, né? Vamos aqui embaixo, vamos aproveitar, né, a parte de impressão. Vamos botar aqui, então, dois números, né? Vou chamar aqui o número A e o número B. Tá? As variáveis não estão muito significativas, mas não tem problema. Tá? Eu quero imprimir eles em ordem crescente. Isso é o que chama de ordenação de dados, tá? É muito comum também em programação isso aqui. Então, A igual a 10, B igual a 20, tá? Então, eu quero imprimir aqui embaixo, né, o número A e o número B, tá? Então, vou fazer o seguinte, vou imprimir aqui na posição 50, 30. Então, vai imprimir assim um número e do lado o maior, tá? Para ficar assim, como se fosse uma sequência. Se eu rodar isso aqui, ficou aqui tudo embolado, ficou 10, 20, tudo junto, tá? Então vamos dar uma separadinha a mais, vamos botar aqui na posição 80, tá? Então vamos dar uma ajustada aqui na estrutura. Ó, agora ficou bonitinho, tá? Então temos aqui, ó, então o número 10 e o número 20. Eles estão em ordem crescente, tá? Só que aqui eles já estavam em ordem crescente, mas se eu vier aqui e falar que agora o A vale 30, então se eu botar assim, já vai dar errado, né? Porque ele vai imprimir, ó, 30 e 20. Então agora tem que fazer essa ordenação funcionar, né? Então olha só. Como é que eu posso fazer isso? If. Tem que ter um teste condicional, né? If A é maior que B, então eu faço o quê? Vamos lá, primeira solução, copiar isso aqui e vamos colar aqui, né? Arrumar a indentação, deixar bem retinho. O comando color tem que ficar lá em cima, né? Senão não vai imprimir nada, porque não vai ter cor nenhuma, tá? Então, se A for maior que B, então eu imprimo o A e depois imprimo o B. Se não, else. O que eu faço no else? Eu tenho que imprimir primeiro o B e depois imprimir o A. Isso aqui vai apagar, então. Então, olha só. Estou ordenando A maior que B, imprime AB. Se não, imprime BA. Então, se eu rodar aqui, 30, 20, tá, tem uma coisa errada aqui. Vamos ver aqui. Tá errado, né? Se A for maior que B, como é ordem crescente, então tem que inverter aqui, ó. Se A for menor do que B, aí sim eu imprimo AB. Se não, imprimo BA. Vendo só? Como é fácil cometer pequenos erros. E por algum motivo ainda continua errado. Que tá de errado aqui, vamos ver. Se A é menor que B, quanto vale A? 30. B vale 20. Se o A for menor que B, eu imprimo o A e depois o B. Se não, eu imprimo o B e depois o A. O que está acontecendo de errado aqui, pessoal? Vamos ver. A é menor que B? É. Então imprime A e depois imprime o B. Se não, imprime o B e depois o A. Vamos ver. 30, 20. Por que está errado, pessoal? Por que está errado? Muito simples, né, pessoal? Aqui embaixo, como eu só troquei os comandos de lugar, eu botei o B imprimindo na posição depois, tá? Então, na verdade, tem que ser o quê? Esses comandos aqui
a ordem, então, primeiro o menor x e depois o maior x. Então, se o A for menor que B, aqui eu tenho que botar o comando B e aqui embaixo o comando A. Agora sim, ó, 30, 20. E se eu inverter aqui os comandos e botar aqui, por exemplo, assim, 120, 20, agora sim, ó, 30, 120, tá? Então uma coisa importante que é muito comum de errar é simplesmente copiar comandos e só colar. Quando copia e cola, como aconteceu aqui, a minha variável, a minha coordenada de impressão ficou na ordem contrária, então eu imprimia na ordem errada, tá? Então olha só, então esse aqui é um pequeno exercício para fazer ordenação, que não é uma solução boa, tá? Vou mostrar agora uma solução bem melhor que essa, que eu vou começar a realmente fazer uma ordenação, tá? Eu vou chamar aqui então, ó, mais duas variáveis, o maior e o menor. São duas novas variáveis e eu vou atribuir a elas o maior e o menor valor, ao invés de simplesmente imprimir. Então olha só, a impressão então vai ficar única aqui embaixo, só vou imprimir ela uma vez, não vou ter que ficar duplicando comandos como estava aqui em cima, que isso vocês viram, né, que é uma coisa problemática, tu duplica e às vezes tu erra a lógica, tá? Então olha só, a impressão vai ser só aqui embaixo, e aqui eu vou imprimir a variável menor e depois a variável maior, tá? Então aqui não tem erro, tá? Porque ó, só em um único lugar eu estou imprimindo. Antes eu imprimia em dois lugares distintos, que é uma solução bem pior. Então, ó, se o A for menor que B, o que eu faço? Então, o menor vai ser a variável A e, obviamente, o maior vai ser a variável B. Agora, se A não for menor que B, então é porque o A é maior. Então, o menor vai ser a variável B e o maior vai ser a variável A. Tudo código bem arrumadinho aqui, então olha só. Dessa forma, então, se eu rodar aqui, ver se vai dar certo, ó. 30, 120, tá? Deu certinho aqui. Se eu inverter aqui a solução, botar aqui 130, 120 e rodar, 120, 130, certa a nossa resposta também aqui, tá? Então, vocês podem ver por aqui. Então, essa solução aqui ela é bem melhor do que a primeira, porque eu estou guardando em variáveis a resposta e depois eu uso essas variáveis já ordenadas, tá? Depois nós vamos ver mais adiante, quando nós entrarmos em vetores, tá? Formas de fazer ordenação de dados de uma forma assim bem mais correta, tá? Aqui é uma solução, como vocês podem ver, assim, bem complicada, tá? E para complicar um pouco mais, vamos passar para o próximo exercício, que esse não vou fazer aqui, só para vocês. Dados 3 números inteiros, imprimir eles em ordem crescente. Agora são 3, não são mais 2, tá? Então, tem que perguntar se A é maior que B e A é maior que C, se A é B maior que B e maior que C. Tem vários e vários testes condicionais para vocês poderem fazer essa ordenação. E depois, e como seria com 4 números inteiros ou com 5? Aí fica impossível, tá? Não tem como usar uma solução que nem essa aqui para fazer ordenar 5 ou 10 números, tá? Então tem que mudar a abordagem. Nós vamos ver isso mais para frente como que faz, tá? Mas com 3 fica um exercício para vocês praticarem a definição de valores, definição de variáveis, entender if else, um if dentro de outro if, dentro de outro if, com operadores e ou, e aí combinando esses operadores para fazer então essa ordenação com 3, tá? Isso é muito importante que vocês façam para ter essa fluência. E como então último exercício, que eu não vou fazer aqui, que é um trabalho assim mais para vocês praticar, é desenhar, por exemplo, um tabuleiro de jogo da velha, tá? Então, que nem eu fiz aqui na aula passada, né? Você não tem que desenhar aqui então linhas verticais, horizontais e botar aqui bolinhas e xizinhos, tá? Por enquanto não vai ser um jogo, porque nós não temos interação. Mas para vocês aprenderem a usar as coordenadas, a manipulação, entender como é que os eixos crescem, como é que diminuem, e para começar então a brincar. Além disso, também tem, eu tenho um material que depois eu também vou colocar no site, que tem vários exercícios
adicionais de programação que vocês podem então sentar lá e fazer, e que nem foi feito aqui aqui na Canvas, trazer para cá, implementar e ver se funciona, tá? Então essa foi a nossa primeira aula de programação realmente. Aprendemos então comandos e testes condicionais com operadores lógicos e vários outros exemplos, tá? Próximo módulo então, vamos voltar para cá. Nós vamos ver então funções, tá? Vamos entender o que é a função render, o que é a função color, entender como é que funciona isso para criar códigos mais organizados e começar assim agora a fazer coisas mais sérias, que é tratar entrada de mouse e teclado para começar a fazer nossos programinhas mais interativos, tá? E aí vão sair então os primeiros jogos, tá? Primeiros joguinhos bem rudimentares, usando então tudo que foi visto para trás: comandos, testes condicionais, cores, primitivas geométricas, e manipular então o teclado e mouse. Aí sim vamos começar a fazer coisas bem mais interessantes. Certo, pessoal? Então até o próximo módulo.